Bora lá! A mensagem que eu tenho ao coração de Deus, para o seu coração, é essa de hoje. Vinde a mim e vinde após mim. Está baseado no texto de Mateus capítulo 4, 19 e Mateus capítulo 11, 28. Vamos abrir primeiro Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. É o vinde a mim e o vinde após mim. Aleluia. Vou deixar você abrir sua Bíblia aí. Às vezes você quer acompanhar pela sua própria Bíblia também, é bom. Diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Em outras versões diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, né? E eu vos darei descanso. Mateus capítulo 4. Mateus 4, capítulo 4. Qual o versículo mesmo que eu falei? Vai do 11 para mim. O 11? Deixa eu ver aqui na minha Bíblia aqui. É 12, pastor Elília? 4, 12? 12. Versículo 12. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava a rede no mar, pois eram quê? Pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então aqui a gente pode perceber duas histórias onde Jesus convida aqueles que estão oprimidos, sobrecarregados, e ele mesmo se apresenta como esse bom pastor, como alguém que aliviaria a carga dessas pessoas. Logo depois a gente vê um chamado sobre dois homens, André e Simão, que era Pedro, e Jesus faz o mesmo convite para eles, porém um pouco mais diferente. E eles eram pescadores, e Jesus falou para Pedro que ali faria Pedro um pescador de almas. Então esse é um contraste em das profundas histórias do Evangelho. Jesus aqui faz dois convites que revelam duas dimensões, do reino de Deus. O convite da salvação e o convite do discipulado para avançar para o reino. Então você percebe que um convite é diferente do outro. O convite, Jesus está chamando aqueles que estão oprimidos, sobrecarregados, desviados, para que eles encontrem um Cristo que vai agora liberar sobre eles a salvação. Então esse tema, vinde a mim e vinde após mim. A graça que me recebe e a cruz que me transforma. A graça, como nós falamos e temos a normalidade de dizer isso, é algo que você recebe. E Deus não vai te cobrar praticamente quase nada, ou nada, A graça é um favor imerecido, porém, a cruz que transforma vai te custar algumas coisas. O vinde a mim não te custa nada. O vinde após mim vai te custar tudo.
Vira para o seu irmão e diga para ele assim: o vinde a mim não te custa nada. Agora o vinde após mim te custará tudo. Porque o vinde a mim é um convite para essa graça. Essa graça que Jesus veio, segundo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer por quem? Por mim e por você. Então, irmãos, isso já foi pago lá na cruz do Calvário. Então Jesus faz um convite para você que Ele está te dando de graça. Mas, como nós também dizemos aqui, intimidade vai requerer um preço de você. A cruz vai requerer um preço de você. O reino de Deus vai requerer um preço de você. Então, o vinde a mim não vai te custar nada. Agora, o vinde após mim vai te custar tudo. Mateus 11, 28 ao versículo 30 ali, o convite é de graça, o convite é da graça de Jesus, redentora por todos os homens. Quando se fala em João 3,16 e fala da terra, fala da humanidade. Não fala da terra que produz, mas fala da terra homem, mulher, família, daqueles que vão receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então esses sobrecarregados, um dia foi eu, foi você. Aqui Jesus não está exigindo nada de ninguém, sabe? Venha como estás. É de receber a pessoa, sabe? Da forma que ela está. Então aqui Jesus não diz nada antes de receber a pessoa. Ele não diz, conserte-se primeiro e venha. Deixe tudo, depois venha. Não, ele diz o quê? Venha. Vinde a mim. Então, o primeiro ponto aqui é um convite para os cansados, não para os perfeitos. Esse convite de Jesus é convite para aqueles que estão cansados de viver uma vida medíocre. Não são para perfeitos ou que se acham perfeitos. A religião diz, mude primeiro para depois Deus te aceitar. Mas Jesus diz, venha para eu te mudar. Venha como estás. É um convite, irmãos, gratuito. A salvação não pode ser comprada. A salvação não pode ser comprada. Lá em Efésios capítulo 2, no verso 8 ao verso 9, diz, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Então, para entendermos e sairmos daqui totalmente, sabe, conscientes desse vinde a mim, Deus não vai te cobrar nada. Jesus não vai te cobrar nada. Quem sabe você está ainda fazendo coisas que o próprio Deus condena, a própria religião condena, mas Deus está falando, vinde a mim, eu quero tirar esse peso de você. Eu quero te curar. Então, a salvação ela não pode ser comprada. Segundo ponto, terceiro ponto, é um convite de descanso. Jesus está convidando você para descansar nele. Amém? É o que eu comecei aqui o culto, para muita gente que não estava. Inclusive vocês estão chegando muito atrasados no culto. Isso é pecado. O culto começa aqui, hora? 17h58 é um público. 19h20 é outro público. Você chega atrasado no seu trabalho? Chega ou não? Tem uns que falam assim. Se chega, está errado. Entende? Então o culto começa às 17h58. Você precisa estar aqui às 17h55. Amém? Glória a Deus, fecha parênteses. Então isso é um convite de descanso. Deus está te convidando para descansar nele. Quando eu li o Salmo 37, que eu estava falando, muita gente de vocês não estava aqui. Eu entendo muito o Salmo 37, irmãos, sobre aquilo que Deus vai fazer por nós. E até através de nós. O Salmo 37 diz assim, ó, deleita-te no Senhor. Deleitar é descansar. Segundo ponto é, confia e entrega os teus caminhos ao Senhor, e o mais Ele fará. Amém? Então existe um mais de Deus.
Se existe um mais de Deus, você trabalha em conjunto com Deus. Você faz a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Tipo assim, ó, descansa, confia e entrega. O mais, eu vou fazer. Amém ou não amém? Então Jesus te convida para descansar nele. Então quantos estão aí desesperados, desanimados, preocupados? Eu quero dizer para você, irmão, quando você fala assim, ó, ei pastor, eu estou com depressão. É lógico que você está com depressão, porque a depressão não é sua, por isso que você está com ela. Amém? Então nesse momento eu repreendo toda depressão, toda síndrome do pânico, toda ansiedade, tudo que está alojado no seu corpo, vai embora. Deus é Deus, irmãos, como o pastor Anderson falou aqui, eles chegaram no mesmo dia lá em casa, numa sexta-feira. Como lá em casa tem poucas pessoas, eles queriam conversar, mas não tinham como conversar. Mas lá a Milena tinha acabado de vir dessa notícia, para dar notícia para a gente, e a gente depois ficou sabendo. Ficamos ali, né? Minha esposa deu uma palavra para ela. Falei, minha filha, se for de Deus, vai acontecer. E aí quando eles foram lá em casa hoje, eu estou querendo, agoniado para chegar aqui cedo, ele me agoniando. Aí eu cheguei no quarto e falei, amor, eles são grávidos. Aí minha esposa falou, amor, não fala isso com ela, porque ela recebeu a notícia semana agora, né? E é muito ruim você ficar falando da pessoa que quer engravidar e não pode. Mas ela já tinha liberado uma palavra. Sabe quando Samuel chega na casa de Jessé? Sabe assim, eu sei que aqui tem um menino que vai ser ungido, mas ele tem dúvida quando chega lá. Ele acha que é quem? Quem ele acha que é? Hã? Essa igreja é engraçada. Eliabe! Fala forte. A grande questão, irmão, é que eu prego isso praticamente quase todo domingo, não é? E ninguém aprende. Fala assim, ouvir, meditar, praticar. É isso que você tem que fazer. E aí quando eles chegaram lá, que eu abri, eu falei, né? Igual, cadê o Wellington? Eu falei. Então Jesus te convida para um descanso. O descanso da culpa, o descanso da condenação, o descanso da condenação, do apontamento, o descanso da tentativa de merecer Deus. É esse convite que Jesus te chama. Ele não está nem aí no primeiro momento como você está, como você se encontra. Se você, quem sabe, se drogou na noite anterior, se você se prostituiu na noite anterior, mas Ele faz um convite para você hoje: vinde a mim. Quarto ponto, todos podem vir. Ele não faz acepção, irmãos. Por isso que eu citei agora, ele não fala não somente os bonitinhos, somente aqueles que não vão me dar trabalho. O convite é para todos. O convite é para pecadores. O convite é para fracos. O convite é para feridos. O convite é para rejeitados. O convite é para todos. O convite é universal. Aleluia. Vocês estão chegando, eu estou notando que vocês estão aqui agora. O convite, ele é universal, então por isso que ele fala: vinde a mim todos. Não é somente os palmeirenses, os flamenguistas, não, são todos. Não é somente os da esquerda ou da direita, todos vinde a mim. E o resumo disso, ele fala sobre receber a salvação. Por isso que nós falamos que não custa nada mediante a você, mas custou um alto preço mediante a Jesus. Irmãos, o que Jesus sofreu, o preço de Jesus foi alto. Então muitas das vezes eu falo o seguinte, ó, quando fala assim, não, a graça, todo mundo não desmereça a graça. Ela pode não ter preço para você, porque Jesus te convida como você está, mas Ele pagou um alto preço. Então não desmereça o sacrifício de Jesus. Ele pagou um alto e sublime preço. Então receber a salvação não custa nada, porque quem pagou
preço por você foi Jesus Cristo lá naquela cruz. Lá era eu e você que estaríamos ali pregados naquela cruz. O vinde após mim é um convite do discipulado de Jesus. Jesus agora iria discipular aqueles 2 homens, mediante aqueles 10 homens que chamariam para uma grande comissão. Então o vinde a mim não te custa nada, o vinde após mim agora vai te custar uma cruz. Vai te custar, para você entrar no reino, vai te custar muita coisa. O texto de Mateus 16, 24 diz assim, ó: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é uma vez somente no mês, não é de 3 em 3 meses, não é somente nos anos ímpares ou pares. A Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim, ele faz o convite agora: vinde a mim. Agora vinde após mim. E esse vinde após mim te custa tudo. Vai te custar uma cruz, vai te custar a sua negação. E eu faço um paralelo da mensagem que nós pregamos há 2 domingos atrás. Para entrarmos em águas profundas, vai te custar muita coisa, irmão. Porque agora você tem consciência e entendimento daquilo que Deus colocou no seu coração. Então esse vinde após mim vai te custar muita coisa. Agora Jesus muda completamente a linguagem para você. Ele não está mais falando de entrada, agora ele está falando de caminhada. Amém? Jesus não está falando mais agora sobre você entrar na salvação. Agora ele está falando sobre você caminhar nessa salvação. Por isso que a Bíblia, ela nos exorta que aqueles que permanecerem até o fim, esse será. Então tem uma permanência, irmão. Ei, irmão, escute isso. Tem uma cruz do seu tamanho para você carregar, irmão. E a cruz não é de velcro, não. A hora que você quiser tirar, você tira. Não. Existe uma cruz do seu tamanho para você carregar ela. O vinde após mim é uma vida de renúncia, é uma vida de caminhada. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. A cruz vai te custar tudo. O seu eu, a sua vontade. Por isso negar a si mesmo, tomar todo dia, cada dia, a sua cruz. Pontos que eu posso aprender com isso. Do vinde após mim, Cristo vai exigir de nós renúncia. Não é fazer mais a minha vontade, não é mais fazer a sua vontade, mas é morrer para o seu próprio ego, para as suas próprias paixões e concupiscências. Pecamos e falhamos, e Jesus nos perdoa, amém ou não? Mas sobretudo agora você não está mais na esfera do vinde a mim, irmãos. Agora você entrou na esfera da caminhada com Jesus. E aí vai ter momentos que Jesus, quem sabe, na personificação de um pastor, de um líder, de uma pastora, vai te falar para você: para trás de mim, Satanás. Vai falar para você: você precisa se converter. Vai falar através de João Batista dessa geração: raça de víboras. Vocês não querem Jesus? Vocês querem brincar com o Evangelho? Vocês estão entendendo, irmão? Por que vocês estão me olhando assim tão sério? Não é fazer a minha vontade, é morrer para o meu ego. Após Cristo existe uma cruz. Ei, escute isso. Após Cristo sempre vai existir uma cruz. Vira para o teu irmão e diga para ele, Mateus 16, 24. Fala para ele, ponha no seu coração, tatua isso no seu coração. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga.
cruz fala de morte, irmão. Não existe discípulo sem morrer para si mesmo. Não existe discipulado, sabe, que não morra para si mesmo. Após Cristo exige obediência. Quando Cristo entra na minha, na sua vida, Ele vai exigir de nós obediência, submissão e sujeição a Ele. Porque nem sempre seguir Jesus, irmão, é confortável. Nem sempre seguir Jesus é confortável. Ou será que você é daquele irmão ainda que está há 5 anos na igreja, faz jejum, faz aquilo, sobe um monte, faz propósito de oração e tudo aquilo, mas sai daqui da igreja, alguém te fecha, você já buzina ou vai atrás do cara. E fica discutindo ainda, ó. Eu estou dando esse dedo, você dá o outro, né? Em nome de Jesus, Deus vai cortar seu dedo se você fazer isso. Está lá discutindo no trânsito, dando dedo para quem? Não, irmão. Você não está na esfera demais. Vinde a mim. Você está na esfera agora de vinde após mim. Aí a pessoa vem na justificativa, pastor Cláudio. Não, pastor, mas eu estou no processo. Que processo é esse que não acaba? Mano? Não, irmão. Você precisa morrer para você. A questão, sabe o que é? É que você está muito vivo ainda. Está vivo demais. E quanto mais vivo você estiver, mais a sua carne vai falar. Agora, quanto mais morto você estiver, irmão, mais no Espírito você vai caminhar. Você vai caminhar no Espírito, amém, irmão? Porque Espírito não tem carne. Espírito não tem carne, irmão. Por isso que não andeis conforme os gentios andam. Você não é todo mundo, já dizia sua mãe. Nem o profeta Isaías que disse não. Foi a profeta sua mãe, já dizia. Você não é todo mundo. O vinde após mim vai exigir perseverança. Não é um evento, é uma caminhada diária, irmão. Não é uma conferência anual. Não é um retiro anual. É uma conferência diária. É uma caminhada diária. É todo dia. É todo momento, é toda hora. Lucas 9:23 acrescenta: tome cada dia a sua cruz. Está aqui, ó. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Aleluia. A diferença entre os dois convites, do vinde a mim e o vinde após mim: o vinde a mim você recebe o perdão, o vinde a mim você recebe o descanso, o vinde a mim você recebe a graça, o vinde a mim você recebe a vida nova. Amém? Em Cristo Jesus. Aí não é só vestir, irmão, ou mudar seu guarda-roupa. Não é que eu estou falando sobre ternos aqui, ou gravatas. Não é só mudar o seu guarda-roupa, mas sim mudar o seu guarda-roupa espiritual. Que seja uma mudança de dentro para fora, amém? Então vinde a mim. É tudo isso, vinde após mim. O que vai exigir de nós? Renúncia, obediência, cruz e tornar-se um discípulo de Cristo. Ah, Pedro, quando você se converter. O que está faltando em nós, irmãos, é uma conversão genuína. Jesus está nos convidando. E agora, na verdade, nós precisamos seguir os passos de Jesus. O vinde após mim é uma porta. O outro é o caminho. Um fala de nascer, o outro fala de crescer e até morrer. O vinde a mim fala de nascer, o vinde após mim fala de crescimento e de morte. Então é um processo. E Deus, irmãos, respeita esse processo. Porque não é o homem que vai fazer. Eu posso até, como um bom discipulador, como um bom pastor, sabe, levar você a um lugar. Escute isso, irmãos, presta atenção. Ninguém leva ninguém onde nunca foi, irmão. Se eu estou andando com o Anderson e estou levando ele a um lugar, é porque eu já fui nesse lugar.
E agora o discipulado é um caminhar de imitação a um modelo que é Cristo. Amém? Porque eu já entendi sobre esse modelo. Então, quando nós falamos sobre de crescimento e de morte, um leva ao Salvador, o outro forma seguidores parecidos como Cristo. Não, mas para mim você está bom aqui, eu sou o Salvador. Ei, escute, você sabia que tem muita gente que tem o Senhor como seu Salvador? Mas tem muita gente que não tem o Senhor como seu Senhor. Não, o Senhor é meu Salvador. Não, mas além dele ser o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. Amém? Então você precisa ter o Senhor como seu Senhor e o seu Salvador. Tem muitas pessoas que na esfera de vinde a mim, tem Ele como seu Salvador. O vinde após mim, eleva o nível de agora Ele ser o seu Senhor. E quem é escravo, irmão? E quem tem um Senhor, esse Senhor vai andar nele. Amém ou não amém? Amém. Há muitos que aceitaram o vinde a mim, irmãos, mas nunca responderam ao vinde após mim, irmão. Escute isso, tem muita gente que aceitaram o vinde a mim, mas nunca responderam o vinde após mim. Amém ou não, hein? Amém. Vem cá, Paulo. Eu só vou chamar os solteiros aqui. Paulo também é um menino, é um rapaz solteiro. Vem cá. Aleluia. 1,80 m de altura. 1,90 m. Olhos verdes. Amém. Trabalha no cartório do Núcleo Bandeirante. Aleluia. Está sem graça aí. Glória a Deus. Irmãos, o vinde após mim é quando eu convido Paulo. Vem, Paulo. O vinde após mim. Ele vem da forma que ele está. Eu não sei como que ele se encontra. Eu não sei qual foi o dia dele anterior. Eu não sei como anda a vida dele. E aí ele vem. Esse é o vinde a mim, amém? O vinde após mim é quando eu começo a andar e o Paulo começa. Vem, Paulo. O vinde após mim. Amém? E eu vou caminhando e o Paulo vem caminhando. E eu vou passando por Cafarnaum, por Galileia, curando, batizando, salvando. E o Paulo? Nós entenderam? Vamos dar uma salva de palmas para o Paulo aqui. O vinde após mim é um convite para a salvação. O vinde após mim é um convite para o reino. Quantas coisas Deus colocou dentro de você, irmão? Quantos talentos? Quanta unção, quanto nível de palavra que você carrega. E você está se contendo somente com vinde a mim. Querem a cruz que salva, mas não querem a cruz que transforma. Querem a cruz que salva, mas não querem a cruz que transforma. Querem o Salvador, mas não querem submeter ao Senhor e Salvador. A conta não fecha. Querem o Cristo Redentor, mas não o Senhor que governa as suas escolhas. Jesus nunca separou salvação de discipulado. Escute isso, irmãos. Jesus nunca separou salvação de discipulado. Ele libera uma ordenança. E não é somente para os apóstolos, para os profetas, para a era antiga, irmão. Não caia nessa. A palavra, irmãos, ela ecoa até os nossos dias de hoje. Amém ou não amém? Esses dias, irmãos, na verdade, essa semana, nós temos 3 a 4 mulheres no hospital para ganhar neném. 1 já ganharam, 2 já ganharam, 3 já ganharam, na verdade, e falta uma ganhar. Como que essas crianças vão se converter? Se não há quem pregue. Não, mas isso é para a era antiga. Isso aí ficou para... Não, é para todos nós, amém?
o vinde a mim, o vinde após mim, existe até o dia de hoje. Jesus nunca separou salvação do discipulado. Ele salva pela graça, mas chama os salvos de uma vida de entrega. Você precisa entregar. Você precisa devolver tudo a Ele. E isso é uma tragédia da igreja. A maior tragédia da igreja não é a falta de convertidos, irmãos. A maior tragédia da igreja é a falta de fazermos discípulos. Nós estamos errando nisso. Nós não estamos formando a próxima geração. Nós não estamos formando os discípulos para a próxima geração. O pastor Leandro conversa muito comigo. Falou, pastor, eu estou formando a próxima geração. Eu estava falando com os homens aqui. Irmão, o discipulado tem um limite. Você não vai ficar com essa discipuladora aí 3 anos, 4 anos, 5 anos, não. E você, discipuladora, dá corda dessa irmã. Não, chega. Vai fazer próximos discípulos. Mas tem pessoas não, tem pessoas que querem ficar ali, sabe? Debaixo da saia. Não, irmão. Chega um momento que você tem que crescer. Amém? Porque nesse momento que eu estava fazendo, que eu estava fazendo com o Paulo aqui, vai ter um momento que eu vou enviar o Paulo para Samaria, para Ceilândia, para Valparaíso, para Lusiânia. Ninguém recebe, irmão. Para os Estados Unidos. Aí você recebe. Tá bom. Eu conheci alguns vilarejos que tem o nome dos Estados Unidos. Eu vou levar você para lá. Alguns povoados. O vinde a mim. Ó, escute isso, irmãos. O vinde a mim enche igreja, irmão. O vinde a mim enche igreja. Fala nisso. Não vou falar não. Não. Deixa para lá. Às vezes a gente fica se movimentando com igreja que abre aqui, ali, onde tem um movimento, a gente está lá. E às vezes o pastor nem sabe onde você está. Você nem conhece esse profeta, nem conhece esse irmão, essa irmã. Aí deixa botar a mão na sua cabeça. Pastor, você conhece alguém que está abrindo uma igreja por aqui agora em Samambaia? Já ouvi falar. Mas deixa para lá. O vinde a mim enche as igrejas. O vinde após mim forma homens e mulheres que mudam o mundo. Quantos querem mudar o mundo aqui, irmão? Então nós estamos preocupados em encher a igreja, irmão. Encher a igreja, a gente não está preocupado com isso. A gente tem que dar um destino, irmão. Então você veio para cá, mas você não pode permanecer da forma que você está. Porque senão a gente não obedece à grande comissão de Jesus. Ide por todo mundo e pregai. Então vinde após mim, forma homens e mulheres que vão mudar o mundo. Hoje Cristo continua fazendo os 2 convites para mim e para você. Tem gente aqui que ele vai falar, vinde a mim. Tem gente aqui que ele vai falar, vinde após mim. E você já está atrasado, irmão. Tem pessoas que chegaram hoje aqui na casa. Hoje que eu falo aqui, 1 mês atrás. E já está fazendo a obra do Senhor. É aqui, é em Águas Lindas, é em outro lugar. Porque entendeu que você não é água parada, irmão. Você não é mamor também. Você é um rio que flui. Se você está perdido, ele diz, vinde a mim. Se você foi alcançado pela graça, ele diz agora, vinde após mim. Quantos já foram alcançados pela graça? Então, o convite para você é outro, irmão. O convite para você agora, vinde após mim. A graça abre a porta do reino.
discipulado nos conduz ao centro da vontade de Deus. Sabe? Eu acho lindo, irmão. Nós vamos passar daqui a pouco um vídeo aqui. Eu acho lindo. Quando tem o aniversário da pastora Lu, muitas pessoas falam. Quando tem o aniversário do pastor Ney, muitas pessoas falam. Quando tem um movimento profético, tem muita gente que fala assim: pastor, me perdoa, que até aqui eu fui uma pedra de tropeço, mas a partir de hoje... Mas aí aquele momento, depois daquele momento, aquela pedra que não era mais pedra se torna pedra de novo. Vocês entenderam? Não captou ainda o vinde após mim. Escute isso, irmão. Aquele que não trabalha, dá trabalho. Pastor, você não tem medo não de ficar sozinho nessa igreja? Tem não, irmão. Que eu preciso pregar a Bíblia para você. Eu preciso encorajar você a sair desse lugar de conforto. Porque para encher a igreja, irmão, a gente enche rapidinho. Faz umas 3, 4 cruzadas. Paga 10, 15 mil para um cantor, um pregador. Vir na igreja, movimentar ela. Não, mas nós não estamos preocupados com isso. A gente quer, irmãos, é alcançar homens e mulheres que transformem o mundo. Quantos pais, quantos filhos nós temos aqui, na verdade? Amém? Cada um que tem aqui tem pai, não tem? Eu falava com meu filho assim, meu filho. Eu batia nele, dava umas varadas nele, deixava ele no quarto. Depois eu ia lá e falei: por que você apanhou, Luan? Você sabe me dizer? Eu apanhei por causa disso, disso e disso. Você sabia que seu pai te ama, meu filho? E na Bíblia está escrito que o pai que ama também corrige. O que você está falando aí? Hã? Ah, também, ué. Também. Quem não aprendeu na vara aqui, né? Tinha que ter uma vara. Então, irmãos, na verdade, o que eu estou trazendo para você nessa noite não é somente apresentar o Salvador para a sua vida. O que eu estou fazendo hoje é apresentar o Salvador, mas também apresentar um Senhor da sua vida. Você pode dizer um amém? O que eu estou fazendo hoje é como um pai espiritual ou ministerial que seja, é lançar você, é dar um destino para você. Você é sal e você é luz. Você precisa, irmãos, iluminar aonde você está, e você precisa salgar aonde você estiver. Quantos de nós aqui temos chamados, ou fomos chamados para algo? Quantos de nós? Então, vinde após mim, um convite. O vinde após mim é um convite. O vinde após mim também é um convite, mais para um discipulado. Então, que você saia daqui essa noite convicto daquilo que o Senhor começou a fazer na sua vida. Vira para o teu irmão e diga para ele assim: a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Agora, será que você está dando essa resposta? Então, que você saia daqui hoje, irmão, entendendo o que é Senhor e Salvador da sua vida. Ele precisa ser os dois. Ele não quer somente ser só o seu Salvador, irmão. Ele também quer ser o seu Senhor. Porque quando Ele é o seu Senhor, as minhas vontades não se tornam mais as minhas vontades. Agora, é Ele quem guia a minha vida. Amém? Vamos ficar sobre os nossos pés nesse momento.